envolvido com coisas que eu não deveria ter me envolvido na minha época de mais garoto no Farol. As coisas começaram a acontecer, desandou tudo na minha vida, né? Comecei a fazer umas viagens meio que loucas para o norte, e aí demora tempo, e eu quero expor o texto. Eu sou pregador da palavra de Deus, né? Da palavra, eu não invento coisa, é o que está escrito aqui, né? E em 91 eu me encontrava no estado do Pará, numa situação complicada. Os meus relacionamentos, meus amigos, né? Onde eu morava, né? Sem perspectiva, jovem, com 28 anos de idade, 27 anos de idade, e voltava para Fortaleza em 92. Em 92 eu comecei uma briga de frente com os entorpecentes, todo tipo de entorpecente na época, não tinha crack nessa época. Começou uma briga muito forte entre eu e os entorpecentes. E conheci o nosso irmão falando que passou 40 anos no alcoolismo, eu sei o que é alcoolismo, estudei essas questões, né? E começou essa briga em 92 e essa briga foi até 95. Uma briga mais, sabe, querendo, não querendo, e aquela coisa de... Porque tem os envolvimentos com os entorpecentes e tem o que está em torno disso, né? Eu quero falar desse texto, viu, irmão? Eu estou só introduzindo aquilo que eu vou ler aqui. Em janeiro de 96, eu vim aqui da Praia do Futuro, já morando aqui perto da Rua do Gás, na Ernesto Gel, onde a mamãe mora até hoje. Eu não moro mais aqui há anos, né? Comecei a chorar porque eu vinha sobre o efeito de entorpecente e eu não queria aquilo. Na verdade, não queria aquilo para a minha vida, né? Mas naquele dia eu cheguei em casa desesperado e eu pedi à mamãe que comprasse uma Bíblia para mim. E a mamãe disse: o que aconteceu? Eu digo: não quero, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E comecei a ler Bíblia, Mas, quando foi na segunda-feira da primeira semana de 96, eu fui para a igreja presbiteriana Vila Mar e escolhi a igreja. Porque ali eu vi aquela igreja ser construída. Pastor Bill, ali na Praia Mansa, e trouxe para cá aquele pessoal da Praia Mansa. Foi dali que começou aquela área que nós chamamos de Titanzinho. Eu fui para a presbiteriana e me encontrei com o pastor Marcelo, meu amigo, meu cliente até hoje, né? E começou-se um processo. O processo do recomeço. Todo cristão, ele tem que passar pelo processo do recomeço. Eu não sou avivalista, eu sou um exegeta, eu estudei, eu fiz o meu curso na FATES, que hoje nem existe mais, hoje é FATEFOR. Na época era a Faculdade de Teologia do Ceará. Foi devido aos núcleos que saíram de Juazeiro, de Sobral, então ficou FATEFOR. Bem, eu estudei isso aqui para mudar a minha vida. Eu tive um encontro com Jesus e estudei isso aqui porque é o manual de Jesus. Sem Bíblia não há recomeço. Então tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre recomeço. Eu vou falar do que aconteceu comigo, o processo orientado pelas Escrituras Sagradas. Então todo cristão tem que passar por um processo de recomeço. Como ele vai recomeçar é que é a questão. Sabe por que muitos cristãos não dão certo com eles? Porque não recomeçam seguindo as orientações do manual, da Bíblia. Querem recomeçar do seu jeito. Não, eu vou recomeçar, mas do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, com os meus conceitos, né? Aquilo que o mundo, eu vou misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus. Não vai dar muito certo. Na verdade, o que vai dar certo na vida do cristão, para dizer assim, deu certo, eu vou ser um homem bem sucedido, próspero, sem essa conexão, essa ideia de prosperidade e dinheiro, mas ter uma vida digna, vai ser uma pessoa direita, vai ser uma pessoa que tenha credibilidade no meio que ela vive, família e sociedade que ela está inserida. Se não for assim, nós vamos viver um cristianismo como está acontecendo aí fora, um cristianismo deturpado, onde é festa, onde é evento, onde é encontro daquilo outro, mas a vida da pessoa no seu cotidiano, na sua casa, é ali que é o núcleo principal. Na vida da pessoa não vai ter o reflexo do cristianismo. O cristianismo tem que mostrar para as pessoas o que Jesus disse. Ele disse que nós somos luz. Ele disse isso, não disse? Disse. Se nós somos luz, nós somos algo que chame a atenção. Para quem está perto, nós iluminamos. A luz ilumina-se. Mas ela só funciona se eu for. Onde é que está o interruptor? Pronto, se eu for o interruptor, eu sei que eu vou desligar essa lâmpada. A luz, ela está apaga.
A Enel, né? Eu ainda sou do tempo da Coelce, né? A Enel está paga. Mas eu só vou usufruir dela se eu sair do meu lugar e for até o interruptor e acionar o interruptor. Isso é fé. Essa fé só vai funcionar se eu sair do meu lugar, onde os meus conceitos, o que eu acho, o que eu penso, passa a ter mais importância do que aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso é luz. Mas ela também é um referencial para quem está longe. Aqui, o farol velho, o farol novo, né, esse que agora fizeram um grandão aí, quem está em alto mar, em alta distância, quando olha para essa luz que aparece lá, é um referencial. Ali é o ponto de chegada ao porto de Fortaleza. Isso quer dizer o que para nós, quando Jesus diz que nós somos luz? É que quem está perto de nós vai ser favorecido, vai ser iluminado. Quem está mais perto de nós? Família, esposa, filhos, a família primária, secundária, primo, não sei quem. E os vizinhos. E para quem está longe, nós somos referencial. Peraí, isso aconteceu na vida do Enésio. Peraí, eu vou me aproximar dessa luz, porque eu sou luz. Porque essa luz vai me dar uma direção para onde eu vou chegar. Isso é Bíblia, pessoal. É uma pregação esquisita, né? Do meu jeito, né? Mas eu acho que está sendo compreensível. João capítulo 21, a Bíblia diz assim: depois disso Jesus se manifesta. Eu uso uma tradução contemporânea. A minha Bíblia é uma Bíblia Thompson. Às vezes as palavras elas são colocadas em uma ordem diferente, mas a essência é sempre a mesma. É que a minha tradução é uma Thompson, é uma tradução contemporânea. Depois disso Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. É desse jeito. O assim foi dessa forma. Vamos ver a forma. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na e então já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, aproximadamente 90 metros, né? Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. O texto é um texto que tem que ser um centro educacional de fé. A gente tem que aprender. Sabe, a gente chega aqui do mundão lá de fora e senta numa cadeira dessa, e se a gente se envolver com emocionalismo, nós podemos atrasar muitas coisas na nossa vida. Tem que ser algo muito, muito trabalhado. Lembra o que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que o nosso culto tem que ser um culto racional? É um culto racional, algo que eu pense, que eu saiba o que eu estou fazendo. Não é algo de qualquer jeito. Um culto não é algo de qualquer jeito. Tem que ser algo pensante, para que eu possa experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá escrito assim.
algo pensante, para que eu possa, o objetivo, quando eu penso no que eu vou fazer, no que eu estou fazendo, no que eu vou fazer, eu vou experimentar aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus, que não é basicamente o que eu quero, mas o que é o melhor para mim. Então é importante que quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós entendamos o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Porque é isso que nós precisamos fazer, aprender. Por quê? Porque nós estamos recomeçando a vida. Nós estamos recomeçando a vida, independente de quem nós somos lá fora. Alguns vêm do submundo do crime, alguns não. Alguns vêm semi-analfabeto ou analfabeto, outros vêm com curso superior. Então é importante, como eu estou, eu cheguei na igreja, o que vai acontecer? Eu vou me centralizar, eu sentei aqui. Primeiro eu tenho que, quem eu sou? Quem eu sou no meio desse povo? Alguns já estão aqui há vários anos, outros vão chegando, mas e eu? E eu, Enésio? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou recomeçar. Como eu vou recomeçar? Aí vem esses textos. Jesus vem e dá uma aula. Uma aula. Alguns desses, se você pegar o texto, a Bíblia diz que lá estava Pedro, estava Tomé, estava Natanael, mas tinha 2 discípulos que não dão o nome. O que isso quer dizer, né? Por que não deu o nome dos 2? Porque na igreja chega muitos anônimos, né? Pessoas que não sabem de onde vem, não sabem quem é. Sabe quem é? Quando eu cheguei na presbiteriana, tinha muitas pessoas que me conheciam da minha época, porque ali no Farol, eu fui criado ali. Então, mas muitos não me conheciam. Nós chegamos aqui como verdadeiros anônimos, na família de Deus, que só quem nos conhece é Deus. As pessoas não nos conhecem. Nós não sabemos como é que está por dentro dos nossos irmãos. Chegou e não sabe como é que está a cabeça, a mente. E não sabe. Por isso que muitos chegam aqui, sentam nessas cadeiras, passam anos e de repente cai num pecado rei besta. Porque aquilo que ele chegou lá atrás não foi trabalhado para ser removido. Lembra quando perguntaram para Pedro, mas o que a gente faz? Como é que a gente faz esse negócio aí? Ele Pedro disse assim, olha, vocês têm que se arrepender e se converterem. Então não basta só se arrepender. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Para que eu possa experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Essa aula de recomeço que Jesus dá é para mim e para você. Cultura diferente, tempo diferente, costumes diferentes, mas a fé é a mesma. O professor é o mesmo. O livro do Senhor é o mesmo, está aqui. Nós temos que deixar de ser os mesmos. Nós que temos que deixar de ser os mesmos. Nós é que mudamos. Senhor, eu te peço, Senhor, muda a minha vida. E Jesus disse assim, não, meu filho, isso aí quem tem que fazer é você. Eu vou lhe dar subsídios. Isso aí você vem me pedir, pode continuar pedindo. Mas isso aí é uma tarefa sua. Isso aí é você que faz. É você que se convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Tem que mudar. Se eu cheguei novo aqui, dá para estudar. Eu fui estudar aqui depois que eu cheguei, pessoal. Eu nunca fui bom na escola. Eu admirava o pastor Videmar, ele era muito bom, não sei se ainda no desenho. Muito bom. Ele desenhava coisa de karatê, essas coisas na época de adolescente. Era muito bom nisso. Eu nunca fui bom de desenho. Na verdade, eu nunca fui bom em nada lá fora. Eu fui bom para agradar o diabo. Né? Então é importante que a gente vou recomeçar. Aí o texto vem dizendo, olha, versículo 2. Eles estavam juntos, Simão, Pedro. O que ele está dizendo? A gente tem que se juntar. Tem hoje uma geração de desigrejados, né? Não, a igreja sou eu, não tem esse negócio aí fora? A igreja sou eu, não, irmão. Lembra o profeta Isaías? Capítulo 45, versículo 20? Congregai-vos, chegai-vos juntos, escapaste das nações, pois nada sabe aqueles que rogam ao Deus que não pode salvar, carreguem procissões, fazem imagens de escultura e rogam ao Deus que não pode salvar. A primeira orientação na aula do Senhor Jesus, para o nosso recomeço, é assim, se juntem. Se suportam, porque a gente não vai conseguir estar o tempo todo de harmonia com o nosso irmão, como se eu não tivesse já. Não, nós continuamos seres humanos com digitais diferentes. O olhozinho aqui dentro do negócio é diferente, a íris é diferente. Nós somos diferentes em algumas coisas. Então nós só vamos ter que andar juntos por pura necessidade. Lembra que foi a oração de Jesus no capítulo 17 de João? Senhor, eu oro para que eles sejam um, como eu sou um em ti. Lembram? Isso é unidade. Quando o texto diz assim, o versículo 2, estavam todos juntos, ou estavam juntos, Simão, Pedro e tal, ele está dizendo assim, se juntem, se congreguem. Eu estou sem pastorear há 3 anos e 3 meses sem pastorear. Eu pastoreei por 16 anos.
E eu vi ficar de recuperação drogada, era envolvido com droga. Então, hoje eu sou assistente terapêutico da Estância da Fraternidade, na Instituto Terapêutico Abba Pai, e agora, Renovados em Cristo, está com 6 meses, eu estou lá dando uma certa colaboração. Vivo. Por que eu parei de pastorear? Por alguns motivos, entre eles é que eu me senti assim meio que eu estou muito só aqui. Eu preciso de alguém que fique mais aqui para que eu vá mais para ali. Lembra lá em Efésios capítulo 4, quando ele diz assim, alguns são profetas, outros são apóstolos, outros são evangelistas e outros são pastores mestres. Essas são as bases para que a igreja do Senhor ande com as suas pernas sem ter maiores dificuldades. Temos que estar juntos. Nós temos que nos congregar. Mas eu não gosto do irmão, você não veio para cá para outra coisa não, foi para aprender a gostar dele. Se você não está gostando ainda, não está amando ainda, suporte até chegar no nível do amor. Não estou sem paciência, tolere, usa a tolerância. Tolera. A minha mulher diz assim, mas tu é muito paciente. Eu sou não, eu sou impaciente. A questão é que eu sou tolerante. E a tolerância parece muito com a paciência. Tem que se juntar, versículo 2. E a Bíblia deixa bem claro que nesse versículo 2 que tem pessoas que são discípulos. Estão lá juntos porque são discípulos. Eles não são nunca viveram tão próximo de Jesus. Pode não ter, porque anônimo ele não sabe. Né? Não sabe para dizer assim, tinha 2 discípulos que não dá o nome dele. Podem ter andado com Jesus, mas podem não ter andado com Jesus literalmente, como andou Pedro, como andou Tomé. Então o importante é que chega-se para se juntar. Esses 2 anônimos aqui estão exatamente para isso. Não importa, você tem que se juntar aqui, irmãos. A gente tem que estar juntos, se a gente quiser crescer na graça do conhecimento. E aí no versículo 3 ele diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram ele, nós vamos contigo. Não tem coisa pior, pessoal, do que você perder um referencial na sua vida. Eu acho que esse é o problema numa separação da família, né? Quando o filho perde referencial do pai. Você percebe que a maioria das separações os filhos desandam? Porque o filho perdeu a referência paterna. Né? Pedro ali, ele tinha perdido o referencial dele, Jesus. E Pedro sabia fazer o que era? O que ele era antes de conhecer Jesus? Pescador. Então cuidado com aquilo que você fazia antes de conhecer Jesus. Porque você tem uma decepção na igreja, não me decepcionei com A, com B, com o pastor, com não sei quem. Aí o que vai acontecer? Na tendência normal é eu voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu esqueço que agora, lembra, Paulo diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então não é eu que escolho, é o Senhor que guia. É o Espírito Santo que guia. Então quando a Bíblia diz que Pedro foi pescar, estava fazendo que qualquer pessoa que se decepciona, quer saber de uma coisa? Eu já disse isso, pessoal. Eu já disse isso para mim. Quer saber de uma coisa? Eu tive umas raivas. Eu não sei, você já sentiu raiva em igreja? Já senti tanta raiva em igreja, pessoal. Já senti muita raiva. E uma das minhas raivas, eu já tinha formação, eu já era bem conceituado com a minha vida, o testemunho de vida. Mas a minha raiva, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com isso aí, vou cuidar da minha vida, meu amigo. Vou cuidar das minhas óticas. Eu tenho contrato com outras óticas, eu sou técnico. Vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro. Quer dizer, eu quebrar a cabeça com os outros? Ó, o que eu esqueci, não é eu que decido. Eu estou falando de mim aqui. Eu vou cuidar da minha vida. Sabe, não dá certo. Não dá certo. E é uma tendência natural a gente querer resolver do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Você sabe por que a maioria dos casamentos não dão certo? Porque as pessoas casam para ter as suas práticas de sexualidade. Não, eu estou ali. Agora, eles não casam para constituir família. E o projeto de Deus é família. Que é um outro ponto que talvez um dia a gente converse sobre isso. Estamos falando sobre recomeço. E a Bíblia diz que isso induziu os discípulos ou os apóstolos, seus amigos, a irem com ele. E eles foram pescar, que era o que eles sabiam fazer. Eram pescadores. O que eles sabiam fazer. E a Bíblia diz no versículo 4, cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eu vou cuidar da minha vida. Aí eu fui lá para o Maelab, laboratório Maelab, sou Pedro Colares, que até hoje eu presto serviço com ele. Até hoje eu ganho dinheiro do Maelab, até hoje. Eu fui lá para o Maelab, estou lá sentado. Aí o Ricardo, que é a tal está lá, o Ricardo olhou para mim e disse assim: ei, o senhor parou de pastorear? O senhor às vezes fica aqui até 8 horas da noite, serviço,
Você fica até 8 horas da noite. Você parou, foi? Rapaz, aquilo foi mesmo com a seta. Você parou por quê? Por que eu parei? Então é importante que a gente entenda que essa questão de recomeço, a gente vai fazer o que a gente quer. E de repente a gente induz as pessoas a fazer o mesmo. E a Bíblia diz que vai fazer. E Jesus se apresenta e diz assim, de que forma ele se apresenta? É aquele Jesus norte-americano, de olhos azuis, cabelo longo, que chega e diz assim, olha, estou aqui, não é do jeito que você quer, meu filho. Não é assim, não. Ele dá um tiro espiritual. Ele manda alguém que pode ser crente ou não, para te acordar. Diz, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo da tua vida? Quando ele fez isso, a Bíblia deixa bem claro que Jesus disse assim, filhos. Então Jesus sobre ele diz, filhos, versículo 5, tens alguma coisa de comer? Tu tem alguma coisa para se alimentar? Aí, aqui naturalmente, ele está falando literalmente na cabeça dos apóstolos, ou na cabeça deles ali, está falando de peixe, alimentação física. Né? Aí ele diz assim no versículo 6, disse-lhes ele, lançai a rede. Não, no versículo 5, então Jesus lhe disse, tem alguma coisa de comer? Filhos, tem alguma coisa de comer? Eles disseram não. E disse-lhe Jesus, lançai a rede do lado, a rede à direita do barco, e achareis peixe. É esquisito isso, né? Peraí, se fosse eu pescador, diz assim, eu nem conheço o senhor, ou nem conheço você. O especialista em pesca que sou eu, que Pedro era expert no assunto. Você está querendo, eu passei o tempo todo fazendo isso aqui, você quer me ensinar a fazer? Não é assim não, quem sabe disso sou eu. Sabe o que Jesus está dizendo hoje aqui? Meu filho, do que você está se alimentando na tricotomia humana. Nós somos seres tricotômicos, espiritual e corpo. O apóstolo Paulo diz isso lá em Tessalonicenses. Tricotomia. De que você está se alimentando? O teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Está comendo besteira? Físico, está comendo essas químicas, que bota por aí, ketchup de um lado e não sei o que do outro. Sabe que é os maiores causadores de câncer? Refrigerante, sorvete. É gostoso ou não é? É bom demais. Os maiores causadores de câncer físico. Sabe o que é que mais está matando a mente das pessoas? A alma, a parte emocional. Ó, esse bichinho aqui, ó. Pessoas que estão deixando de ler Bíblia por causa disso aqui, ó. Isso aqui, esse rapazinho aqui, ó. Celular, que eu tenho um. As pessoas estão trocando, pessoal. As redes sociais. O culto, não, eu vi o pastor pregando lá no YouTube, não sei de onde, dos Anzóis. A gente esqueceu do humano, do relacionamento humano. E você chegar lá na minha hora, eu tenho aqui a Helena, a irmã Helena, é minha cliente. Ela e o esposo dela são meus clientes. Ela tem que chegar lá na ótica e ver o Enésio que ela viu aqui. Ela tem, lá no prédio que eu moro, o pessoal diz, não, mas o senhor é um pastor do bem, por que você não participa das reuniões de condomínio, que não tem um preparo emocional para isso, não? Eu falo, muita coisinha que eu não é essa coisa de aguentar essas coisas, eu vi essas coisas, aí eu vou, não, eu tenho que proteger, né? Santificar-vos na mente, na alma. O que você está alimentando seu espírito de quê? Aquelas coisas que aparecem, pula para o lado. Ai, eu não estou dizendo que está errado ou certo, não. Porque a questão aqui é pessoal, é quem está recomeçando. Eu tenho que fazer algo racional para Deus. Está lá no 12:2 de Romanos. Eu estou recomeçando a minha vida. E aí, a Bíblia diz que ele diz assim, jogue do lado direito. Por que ele não mandou do lado esquerdo? Sabe por quê? Ele está dizendo assim, ó, faça direito. Faça direito. Recomece direito. Recomece direito. Faça como tem que fazer. Qual é o dia de culto? Segunda, terça, quarta. Então, segunda, estou lá. Tem oração. Eu fui outro dia pregar numa igreja que não tem uma programação de oração. Igreja que não tem programação de oração. Como é que pode? Igreja que não tem ensino para as pessoas. Como é que pode? É pula para cá, louvor para o outro lado. Fizeram do louvor uma doutrina. Como é que isso vai dar crescimento, pessoal? Que o processo é de mudança para crescer. Eu vou crescer para ficar estacionado na vida. 20 anos, cara de 20 anos chegou com 20. Então eu disse, não, eu já concluí, ganho médio.
Rapaz, vai pro Enem, briga por alguma coisa, luta, faz um curso técnico, ganha, porque a mola aqui na terra, irmão, se chama dinheiro. O meu dinheiro tem que ser um dinheiro. Sabe quando essa igreja aqui vai? No dia que você quiser, não, eu quero. É que bom se aqui fosse ar-condicionado. Sabe quando é que isso vai dar certo? Quando os crentes tiverem. O dinheiro dos crentes, né? É quando o dinheiro dos crentes sai e diz assim: não, peraí, Deus me abençoou. Então não é nada mais do que justo eu dizimar e ofertar. Então, do que eu estou me alimentando? Com a informação que eu estou me alimentando. Não, mas o pastor lá, aconteceu isso. Eu deixo o pastor fazer o que ele acha que deve fazer. Porque quem está recomeçando a sua vida é você. Você é quem vai recomeçar. Você é que recomeçou. Você é que comanda o processo. Em obediência ao manual. No versículo 7 diz assim, ó: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, João, né? É o que se entende. É o Senhor. Ó, quem foi que identificou que era Jesus? Quem identificou? Quem estava dando referência? Quem foi que identificou? Aquele que andava mais próximo de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, melhor você vai entender aquilo que ele está mandando fazer. Você entende isso? Como é que eu me aproximo de Jesus? É do outro? Não. Bíblia, Horácio, tenha momento com Deus. Tenha o seu momento com Deus. A casa não é sua. Não é 2 quartinhos, pois é. Acorda mais cedo, eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Eu tenho 1 hora, todo dia eu escrevo o texto. O meu livro está saindo agora esse final de ano. Todo dia, mas aí eu faço isso há mais de 20 anos. Acordo mais cedo que todo mundo. E vou lá estudar, pego Bíblia. Eu tenho 8 Bíblias de estudos para mim ver o que é que esse comentarista está dizendo. Eu gosto muito de Matthew Henry. O que é que Matthew Henry diz sobre isso? Sabe, e Lutero fala alguma coisa sobre essa questão, e John Wesley fala alguma coisa. Aí eu vou lá, eu tenho mais de 400 livros lá. No dia que você for na minha coisa, você vai ver isso. Eu fiquei, sabe, tem gente que diz, rapaz, tu vai ficar. No céu ele diz assim, rapaz, quando estuda muito fica doido. Eu digo, eu acho que eu estou ficando doido. Aí Jesus disse assim, meu filho, mas é pelos frutos que a gente sabe. É pelos frutos que a gente sabe. Porque a teologia, ela não tem que ser apenas sistemática. Ela tem que ser prática. Eu venho aqui e dou uma aula de teologia, mas você olha para a minha vida e não vê nada disso. Perdeu-se o sentido. Perdeu-se o sentido. Eu vou estudar, e vou colocar em prática o que eu estudei. Não consegui hoje, mas eu vou tentar. Eu vou perseverar. A perseverança. Até eu me enquadrar aqui. Então, eu estou me aproximando de Jesus, meu negócio é com Jesus. Porque perto de Jesus, eu vou entender. Eu vou entender quem é Jesus. Eu vou entender quem é Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. É Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, ele na hora, quando ele entendeu que era Jesus, o que foi que ele fez? Ele cingiu, se vestiu. Crente, não, mas pode se vestir de qualquer jeito? Não, pode não. Crente se vestir de qualquer jeito? Não, mas pode, porque é o irmão lá. A igreja não sai da... Não interessa a igreja, o irmão se vista como tem que se vestir, porque você se relaciona com Jesus. Cingiu-se. Pedro não estava nu não, pessoal. Ele tinha uma outra roupa. Ele não estava nu em cima da embarcação. Ele tinha uma outra roupa. Uma roupa adequada, porque agora que eu estava sem referência. Minha referência, eu achei que tinha morrido. Mas não. Ele está me acompanhando dia a dia. Agora eu conheço ele. E a Bíblia diz, vou adiantar o processo. Os outros discípulos seguiram do barco, puxando as redes com os peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9. Quando assaltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Olha que coisa boa. Eles saíram para fazer o quê? Para pescar peixe. Lógico. Quando eles chegaram, o que tinha lá? Peixe e pão. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que se você seguir as orientações dele, fizer a coisa direito, ele dá para você muito mais do que aquilo que você está atrás. Está escrito aqui ou não está? Está escrito aqui, pessoal. Isso não é eu que estou inventando, não. E o irmão Neto está inventando, ele viaja. Não está escrito. Eles foram saber pescar. Eu quero é peixe, nosso negócio é pescar. Vamos pescar peixe, vai, bota a vara lá no paredão. Quando você chegar em casa, vai ter algo muito mais importante do que peixe.
Jesus disse: eu sou o pão da vida, pessoal. Eu sou o pão da vida. Trazei, disse-lhe Jesus, versículo 10, trazei algum dos peixes que apanharam. Sabe aquele crente avarento? Avarento é avareza é a mesma coisa que idolatria, à luz da Bíblia, viu? Mesma coisa. Aquele que é avarento. Ganhei 1000 hoje, 1000. Tu é doido, você dá 100 para a igreja mesmo. Eu vou dar. Eu vou pagar. Não, você não vai dar e você não vai pagar. Você vai devolver aquilo que você ganhou. Ou parte daquilo que você ganhou. Traga o peixe. Traga. Jesus estava com fome, era? Jesus não estava com fome, não. Ele estava dando uma aula de recomeço. Ele não estava com fome. Ele estava dando uma aula de recomeço. Trazer o peixe para cá. Enésio, como é que tu conseguiu? Foi rápido. Foi nada. Eu tenho 20. Eu conheci Jesus em 96. Eu venho gozando de algumas bênçãos diferentes. Bênçãos financeiras, para ser direto. A coisa de 12, 14 anos, pessoal. E o resto do tempo, como foi? Como foi isso? As pessoas não querem saber a trajetória, não. As lutas. Às vezes que eu chegava assim e jantava Nescau com bolacha creme crack. Tu não quer saber disso, não, né? Quer saber porque a Nessa agora tem carro, tem moto, tem negócio, tem pessoas que trabalham para ele, não sei o quê. Tu quer saber disso? Não é assim, não. O processo do Senhor de aprendizagem. Eu vou aprender e o tempo vai passar. E aí o sábio Salomão, Eclesiastes 3:1, para todo o propósito de Deus há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Você quer isso? Lute para agradar a Deus. Faça do jeito que Deus manda. Não tenha Deus como um remédiozinho que eu uso quando eu estou precisando. E ele continua dizendo. A Bíblia diz no versículo 1, Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de peixes, 150 peixes, 3 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabia o que era Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Esses vêm, agora vocês entenderam? Pois é. Estou reaparecendo para vocês pela 3ª vez. Lá. Quando foi que você e eu... Quando? Depois daquele encontro que eu tive lá na rua do Gás, que a gente chamava ali. Quando eu ia andando naquela rua, eu disse, não dá, não. O que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço? Morando na casa da mamãe, aquela velhinha lá sorrada, com as práticas de fé que não tinha nada a ver com o Senhor. O que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço? Aí o Senhor veio, não sei como, mas ele se manifestou e eu entendi? Claro que não. Chegar lá em casa, mamãe comprou uma Bíblia para mim. Não tem sentido aquilo. Pois é. Faça aquilo que não tem sentido, que agrada a Deus, para dar sentido para a sua vida. As crises, elas vão sempre existir. O mundo está em crise. Segundo os escatologistas, nós estamos no apagar das luzes, né? Segundo os escatologistas, eles estudaram isso aí. E eu acredito. Então, conquistar o mundo e perder o que nós temos de mais valioso, Satanás não está nem aí para o espírito. O corpo vai para o pó. Mas ele está afinzão da nossa alma. Ele está afinzão. Satanás está jogando pesado pela nossa alma. Então, primeiro as coisas, primeiro é o Senhor. Primeiro é o Senhor. O resto vem por acréscimo. Muito obrigado a Deus por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Espero ter falado algo que tenha vindo de Deus, porque pode ter vindo de mim, né? Mas o manual está aqui. Eu falei do manual. Eu espero, eu digo sempre, que as pessoas podem alcançar aquilo que eu alcancei, se tornar o homem que eu me tornei e fazer o que eu faço, no mínimo. Por quê? Porque disso eu dou testemunho. E uma vida sem testemunho de vida perdeu o sentido. Pastor Videmar, assuma quem tem de direito. Obrigado, meu irmão. Meu Deus do céu.